Hoje vamos falar de posicionamento, principalmente na internet. Também vamos falar de gestão de empresas. Estamos aqui com duas convidadas muito especiais. Então aqui, hoje a gente tem com a gente a Kelly e a Paula. Sejam muito bem-vindas, é um prazer receber vocês. Muito legal que vocês toparam vir aqui para Curitiba falar com a gente. Sejam muito bem-vindas. Eu que agradeço o convite, também, feliz de poder participar e é uma satisfação de trazer aqui conteúdo de posicionamento para a galera de casa. Show de bola. Seja muito bem-vinda, Paula. Muito obrigada. Show de bola. Então a gente vai conhecer um pouquinho delas, né? A Paula é uma empresária que já empreende há mais de 14 anos, né, Paula? Então tem muita coisa legal pra gente falar sobre gestão de empresas e várias coisas. A Kelly tem muita experiência também, é uma comunicadora e tem uma história de vida muito legal. Então vai ser um bate-papo muito massa. E pessoal, para começar, eu queria conhecer um pouquinho de vocês atualmente, assim, né? O que vocês estão trabalhando hoje? Fala um pouquinho sobre você, Kelly, para o pessoal te conhecer. Claro, eu sou consultora de marketing e vendas, dou mentorias, treinamentos, tanto em company quanto para o pessoal geral. Palestras, inclusive estou aqui em Curitiba nesse momento, nesses dias aqui também para dar algumas palestras. Falei, é bom conciliar a agenda. Dou treinamentos no Brasil inteiro e meu foco profissional é posicionamento mesmo de marcas, tanto gestão pessoal quanto profissional, de realmente se destacar no mercado, que hoje eu falo que é um assunto que está muito em alta, né? As pessoas precisam aprender a posicionar tanto a sua marca pessoal quanto a sua marca profissional para se destacar nesse novo mercado, que vem aí o pessoal falar, tá em crise e tudo mais, mas quando você tem um bom posicionamento, a sua marca se destaca e tem muitos resultados. Boa, esse é um assunto que eu me interesso bastante, a parte de como se posicionar. Eu acho que faz muito sentido nos dias atuais, até com a parte da internet, né? Se você se posiciona bem, faz toda a diferença e vai ser muito legal o bate-papo. Que legal, muito bom, feliz. Boa. Paula, se apresenta um pouco, assim, fala dos seus negócios, o que você faz hoje, assim? Olha, eu vou tentar resumir. Tá bom. Eu tenho uma metalúrgica, né, com o meu marido. A metalúrgica já tem 19 anos, efetivamente juntos, eu tô há 15 anos. E dessa metalúrgica foram surgindo outros negócios, outros nichos, né? Então, a gente tem a parte específica para gráfica, agora a gente também tem facas industriais, a gente tem personalização de ferramentas e gravações, né, industriais. Agora a gente está abrindo uma franquia de harmonização facial. Caramba. Totalmente fora, mas é para diversificar mesmo os negócios. E eu tenho, né, os treinamentos também, eu tenho uma franquia de educação financeira, onde tanto eu trabalho no B2B quanto no B2C, né? Levando a educação financeira para os colaboradores da empresa, né? Aumentar a produtividade desses colaboradores para eles não ficarem só pensando no dinheiro e na dívida, nos problemas financeiros, mas trazendo soluções para que eles possam ter menos estresse e mais produtividade. Também dou consultoria, né, financeira empresarial e pessoal. Mais ou menos isso. Muito legal. E, pessoal, depois vocês entrem nas redes sociais, principalmente no Instagram das duas, da Kelly e da Paula. Mais pra frente a gente vai passar e vai estar aqui nos links da descrição do vídeo também. Que eu acredito que vocês se posicionam muito bem, assim, tipo, porque fica claro, assim, o que vocês fazem, e é legal seguir vocês, assim, né? Vocês têm conteúdos muito legais, então vale a pena. Pessoal, para começar, eu selecionei o tópico, assim, pra gente conversar um pouco sobre posicionamento. Eu queria primeiro entender, Kelly, o que você considera, assim, fatores fundamentais, assim, para o posicionamento, assim, a parte de como se vestir, o que você considera, o que são fatores ali que influenciam muito na parte da pessoa se posicionar de uma maneira clara, assim, o que é muito importante a pessoa levar em consideração? Claro. Primeira coisa que a gente tem que entender é que quando nós falamos de posicionamento, resumo, é como as pessoas nos enxergam. Então, é como o meu nome, o nome dos meus negócios, eles estão na mente das pessoas e do consumidor. E claro que são vários pontos que nós temos que levar em consideração. E o primeiro deles, obviamente, é a aparência. A imagem é um dos pontos quando nós trabalhamos o branding, né? Que é ali a estratégia de uma marca, que está ali questão de posicionamento. Então, sim, a vestimenta, a sua imagem pessoal, se ela condiz. Não tem um certo e um errado. As pessoas até falam assim, mas você vai me julgar porque eu gosto desse meu estilo. Tá tudo bem, todas as pessoas, né, têm o seu estilo, mas ela tem que entender se
adequa ao que ela vende, né? Ao seu profissionalismo. Então, a gente não pode ser... Eu sempre brinco com as pessoas, não pode ser hipócritas, que as pessoas são julgadoras. Nós somos seres julgadores. Então, sim, a imagem é um dos primeiros passos de você estar ali condizente com a profissão ou com a empresa que você está representando. Então, não existe andar de terno, de camisa ou camiseta. Vai depender do nicho da sua área de atuação propriamente, né? E aí, claro, além da imagem, vem outros pontos que aí são bem mais importantes também. Vem essa questão do seu posicionamento de voz, qual é a mensagem que a sua empresa ou até a sua marca pessoal transmitem, que aprofunda um pouco mais sobre os seus valores, sobre as crenças que você tem. E quando a gente fala de uma empresa, uma marca, um produto, é muito fácil de você observar isso, até mesmo nas propagandas. E quando a gente fala de pessoal, é justamente para entender que quando você tem alguns valores, você vai conectar com certos tipos de pessoas, que é o seu público, desde que você consiga entender quem é o seu público, né? E você consegue transmitir isso para ele. Vai gerar conexão, mas também vai gerar pessoas que vão se afastar. Então, eu falo que os principais pontos é justamente, sim, a sua imagem, adequar os seus valores, a mensagem que você quer transmitir através da sua marca, e ele tem que estar totalmente relacionado com o público-alvo que você quer atingir. Porque quando você sabe para quem você vai ofertar, né, o seu trabalho, o seu produto, o seu serviço, sua empresa, você sabe justamente como se posicionar com essa marca. Então, é um conjunto entre você, o seu produto e a pessoa que você vai vender. Então, eu falo que é um compilado, assim, né? Não existe só aparência, né? Eu falo que aparência, uma boa embalagem não esconde um produto ruim, né? Boa, muito legal. Acho que você tocou num ponto-chave muito massa, é a parte da conexão. Acho que no final das contas, você vai acabar se conectando com um grupo de pessoas. Eu acho que é isso. E você conseguir se conectar já não é fácil. Pelo menos para mim, foi muito tempo assim para conseguir ser um pouco mais natural nas câmeras e tal, para fazer vídeos. E a gente ajudou vários clientes assim a amadurecerem nessa parte. E para você chegar no nível de conseguir se conectar, eu acho que é um desafio, mas vale muito a pena, assim, né? Depois que você consegue se conectar com um grupo de pessoas, nossa, isso aí é muito poderoso, principalmente na internet, assim, né? Se você quer vender alguma coisa ou que as pessoas participem de alguma coisa, faz toda a diferença, a conexão. Então, esse conjunto de coisas vai gerar essa conexão com um grupo de pessoas que vão se identificar com você, assim, né? Que passam por aquilo que você já passou ou que vem em você alguma coisa muito legal, uma inspiração, algo assim, né? Sim. Muito legal esse ponto. Eu vou contar um case rapidinho de uma coisa que mudou minha cabeça para a parte de posicionamento. Eu atendi diversos arquitetos. Eu atendi uma empresa, Porto Belo Shop, assim, que tinha muitos arquitetos como parceiros, assim, né? E a gente fez uma parceria lá que eu ia ajudar vários arquitetos parceiros deles com uma consultoria de marketing digital, assim, como usar as ferramentas e tudo mais. E tinha alguns arquitetos que eles vendiam muito através da internet, assim, sabe? Que o Instagram e tudo mais trazia muito clientes. E outros não trazia quase nada, assim, sabe? Eles, tipo, nem davam muita atenção para a internet porque já tinham testado de tudo e tal e não dava resultado. E dava para ver a diferença, assim, de quando um profissional ele se posicionava de uma maneira clara em um dos nichos. A arquitetura é muito abrangente, né? Tem a parte de paisagismo, tem a parte de decoração de um apartamento, ou você pode fazer todo o layout de uma casa inteira, o projeto de uma casa. Você tem vários nichos, assim, né? E um dos profissionais que mais tinha resultado era que você entrava no Instagram dele, tipo, ficava claro que ele trabalhava com casas de alto padrão e era sempre um estilo parecido, casas de condomínio, assim, sabe? Todas as fotos são disso, da parte externa e interna. Então, você entrava no Instagram e se, tipo, eu sou uma pessoa que quero construir uma casa assim, eu me identifico na hora. Porque, tipo, olha que tipo de casa legal que esse cara faz, assim, sabe? Esse tipo de projeto que eu quero pra minha casa. Então, você entrava no Instagram e, tipo, ele é uma pessoa que tem 70 mil seguidores, alguma coisa assim. E os outros tinham menos, assim, sabe? As pessoas iam se identificando por causa disso. Tudo que ele posta vai gerando uma conexão com pessoas que querem aquele tipo de casa. Então, isso me abriu muito os olhos, assim, dava para ver claramente, assim, vários dos arquitetos que mandavam bem, geralmente eles escolhiam um nicho, uma coisa, o conteúdo deles se posicionava numa coisa clara e eles comunicavam de uma maneira assim. Ele até não se comunicava muito, assim, né? Na parte de não gerava tanta conexão na parte de vídeos, mas pelo menos tudo que ele tinha era muito claro, assim, e gerava uma conexão nesse sentido, tipo, eu quero ter uma casa nesse sentido. Sim. Então, eu achei muito legal. Paula, você quer acrescentar alguma coisa sobre essa parte de posicionamento? Eu gosto do seu posicionamento, eu entrei lá e achei legal, assim, o que você fala, assim, sabe? Como empreendedor, eu me conectei, assim, a parte financeira, vi vários
posts, várias coisas muito legais, assim. Como que você vê essa questão de posicionamento? Eu tive uma boa mentora Legal. para alinhar meu posicionamento. A Kelly me ajudou demais no último ano, né? Porque às vezes ficava muito confuso, porque eu tenho a consultoria empresarial e a consultoria financeira, né? Então, como me posicionar? Como falar com todo mundo e explicar? Como sair da parte técnica chata e trazer o conteúdo que as pessoas podem consumir de graça e ter alteração nos seus negócios, mas que seja atraente, porque às vezes você entra em alguns Instagrams que tem conteúdos maravilhosos, mas você começa a ler, é um conteúdo denso, é muito técnico, então encontrar esse equilíbrio não é fácil. Então a gente precisa de pessoas especializadas no assunto para nos ajudar, e isso para mim foi muito importante. Pessoas que te ajudam a produzir o conteúdo, assim. Pessoas que me ajudam a como me comunicar da forma correta. Entendi, legal. Eu acho que um ponto-chave que é difícil, assim, de acertar é o conteúdo que conecta, assim, sabe? Criar conteúdo de uma maneira que realmente seja interessante. Porque, tipo, criar conteúdo por criar, você pode contratar uma pessoa e tudo mais, mas criar um conteúdo que você vai trabalhar nele tantas vezes até você realmente chegar num modelo que se conecte e as pessoas gostem, eu acho que é aí que tá o ponto, assim, né? Sim. Vocês têm algumas dicas de como criar conteúdos legais que se conectam com as pessoas e que sejam interessantes? Olha, um ponto bem legal que você falou, inclusive no exemplo que você deu, e a Paula também no exemplo dela, é entender que cada área tem a sua particularidade. Então, realmente, por exemplo, na área que você citou, não faz muito sentido a pessoa estar presente, porque ele não vende a sua imagem, ele não vende o seu conhecimento, ele vende o produto em si, as casas são os produtos. Já a Paula, ela vende a comunicação dela. Então, por mais que você fale assim de geração de conteúdo, por que é tão desafiador hoje para as pessoas? Porque elas não têm clareza do que elas querem transmitir. Porque é um mar de oportunidades dentro de um nicho só. Então, quando você tem uma noção de quem é o seu público, de quem você vai atender, e quando eu falo de público, é um cliente ideal mesmo. Vai falar assim, poxa, eu quero atender com empresário, com empreendedor, pequeno, médio, grande, qual que é a tua faixa? Faz muita diferença. Porque a comunicação, ela é diferente, por exemplo, para quem não é empresário, para quem é empresário, ou para quem é de pequeno, ou médio, ou grande porte. É diferente. Então, quando você sabe para quem você quer atingir, para quem você vai vender, fica mais fácil gerar essa conexão, né? Claro, a gente falando de um conteúdo técnico, né? Mas também tem a parte da pessoalidade. No caso de quem vende conhecimento, como eu e a Paula, nós temos que fazer as pessoas gostarem de nós. Então, é importante, né? Gostar da pessoa mesmo, assim. De se identificar. Eu, por exemplo, eu tenho um posicionamento, eu não falo de beleza, eu não falo de imagem. Só que eu atraio muitas mulheres. Hoje, por exemplo, o meu posicionamento é 100% feminino. Naturalmente vai acontecendo, né? Naturalmente. Isso. Você vai sendo você, vai se encontrando, eu acho que vai acontecendo isso, né? Você vai sendo você, vai ficando natural e algum grupo de pessoas vai se conectar com você. Sim, você quebra aquele paradigma de que você tem que estar formal, de que você tem que estar de um jeito. E você até comentou, eu sou um pouco mais introvertido na minha época. E é legal ressaltar que não é você criar um personagem fora do que você não é. Porque você vai atrair, de certa forma, público que tem a personalidade muito parecida com a sua. Exatamente. Eu falo que uma pessoa que é mais introvertida, dificilmente ela vai atrair alguém muito extrovertida. Porque o extrovertido, ele vai buscar alguém que conecta do mesma personalidade dele, né? Sim. Então, a gente fala que é muito baseado em comportamento das pessoas. Então, quando você entende sobre o comportamento, fica mais fácil de produzir conteúdo de conexão. Eu até brinco que o marketing, ele vai muito além de só estratégia, de post, de conteúdo. Ele vai de você entender de pessoas, muito mais. E se entender também, né? Eu acho que se encontrar, assim, de uma forma que você consegue criar conteúdo sendo você mesmo. E demora isso, assim, né? De se encontrar, assim. Acho que é um ponto chave, assim, né? Uma coisa que a Kelly falou e faz muito sentido é entender para quem você vai, né, falar, com quem você quer se comunicar, quem é essa pessoa. E se você não é autêntico, se você não é aquilo que você tá ali, você não consegue manter por muito tempo. Sim. É esgotante, é cansativo. Então, às vezes, eu falo de gestão, eu falo de negócios, eu falo de finanças. E muita gente, ela só vai se conectar com quem está ali mostrando o que tem, né? Não, mas se a pessoa ensina gestão, se a pessoa fala de dinheiro, então ela tem que ter muito dinheiro. Só que as pessoas... A Paula não gosta desse estilo, né? Porque eu prego
na minha vida, para os meus filhos, para quem está próximo de mim e para quem eu ensino, que o ter, ele vem como consequência do ser. Você vai ter as coisas por consequência de quem você é. E isso foi o que aconteceu na minha vida. Enquanto eu estava só buscando o dinheiro estava se afastando de mim. A hora que eu comecei a buscar quem eu sou, qual é a minha essência, o que, que eu preciso, quais são os conhecimentos que eu preciso adquirir para ter aquilo que eu tanto quero, mudou. E as coisas começaram a fluir de forma muito melhor. Então, não adianta eu querer mostrar, não só sou mostrar eu, por mostrar, não dá, não né? sou eu. Então, eu não vou vestir uma bolsa que não faz sentido para mim, eu não vou ir num lugar e ficar postando se não fizer sentido para mim, porque essa não sou eu. Aí pode até ser, né, que venha mais pessoas e tudo, mas eu não vou conseguir manter aquilo. Então, do mesmo jeito que veio, vai embora. Acho que tem um ponto também, acho que você pegou um ponto muito legal de você ser aquilo e também acho que é proporcional o quanto você ganha, o quanto você ajuda as pessoas, assim, né? Então, pode ser num círculo, né? Às vezes você participou de um curso, começou a ajudar as pessoas, isso vai criando um relacionamento, as pessoas vão te admirando e tal. Então, o quanto você ajuda as pessoas, acho que é bem proporcional, assim, o quanto você recebe depois, assim, né? É uma frase que eu falo muito. Pessoas interessadas são as mais interessantes. E eu levo isso como lema mesmo. Então, todo o grupo que eu tô, eu realmente quero saber o que a pessoa faz, quais são os produtos que ela tem. Porque pode ser que eu não precise disso nesse momento, que eu não vou consumir nada dessa pessoa nesse momento, mas eu posso, numa outra mesa, estar conversando com alguém que precisa exatamente do que você acabou de me falar. E eu faço essa ponte. Naquele momento, eu fui interessada em te conhecer e fui interessante para você quando eu fiz uma ponte com alguém que precisa o que você tem. Então, vai marcar. A pessoa vai marcar. Poxa, a Paula aquela vez lembrou de mim. E o que é a Paula? O que a Paula faz? Quando ela tiver uma oportunidade, ela vai lembrar. Muita gente, quando falam de dinheiro ou falam de gestão, eu lembro de você. Porque quando você é interessada, não interesseiro, interessada nas coisas e nas pessoas, você se torna interessante. Legal. Eu acho que é muito chave você, então, conhecer bem a pessoa que você vende, né? Conhecer as dores delas, conhecer bem daquele mercado para você poder ajudar o máximo possível, assim. Show de bola. Então, um dos pontos importantes do posicionamento é você conhecer bem as pessoas, conseguir ajudar elas e ser autêntico, assim. E com o tempo, essa autenticidade vai vindo, assim, você vai se conhecendo melhor. Sim. Não é sobre o produto ou o serviço que nós vendemos, né? Hoje, as marcas e as pessoas não podem vender mais os produtos, e sim o que vai solucionar, né? E muito mais do que solução, dor e problemas que as pessoas falam, é vender uma visão. Então, quando você vende uma visão de onde a pessoa vai chegar, que através do seu produto, você não precisa falar do seu produto. Quando você vende uma visão para as pessoas, ela fala, eu quero. E aí você entra com o seu produto, né? Produto ou serviço, enfim. Então, é justamente sobre isso, entender sobre o cliente. É a chave. Entender bem o que eles querem, né? O que é o legal para eles, assim, né? Para conseguir ajudar eles a chegarem lá, assim, né? No final dos contos, a gente é uma ponte, se a gente quer ajudar a pessoa, para ela ir chegando onde ela quer. É tipo isso, assim. É tipo isso, né? E claro que é importante você saber se é a tua linha, né? Porque senão vai ser igual a Paula falou, é desgastante se você... se não é da sua personalidade. Então, é um conjunto de tudo... É um compilado, né? De estratégias para que você consiga realmente ter um bom posicionamento. Eu queria saber um pouco de vocês, como foi a jornada de vocês como meio que influenciadoras, assim, sabe? Na criação de conteúdo, assim. Como que foi a jornada? Vocês já começaram se comunicando muito bem nas redes sociais? Como que foi, assim? É engraçado porque nós temos uma jornada diferente. Então, aqui, por mais de nós sermos muito conectadas hoje, inclusive a Paula, quando eu conheci ela falou, eu sou uma pessoa totalmente introvertida. E eu falava, não, Paula, você tem que conectar com as pessoas. E ela falava, meu Deus, mas é cansativo pra mim. E assim, porque eu sou extrovertida na essência, né? Eu tenho a extroversão desde criança. Apesar de quando eu era uma criança, eu era mais tímida, eu era mais a turminha dos excluídos, eu não era a pessoa mais descolada. Só que conforme eu fui crescendo, aliás, com a média de 20 anos, eu decidi que eu queria ser Miss.
E eu participei de concurso de beleza. E aí eu ganhei o primeiro concurso, né? Eu me dediquei e tudo mais. E aí eu entrei para a área da comunicação. Eu falo que ter entrado como me tornado Miss me abriu portas para me tornar modelo comercial, porque eu não sou uma pessoa muito alta, né? Então eu não era no mundo das passarelas. Eu fui pro comercial, foto, televisão. Então eu fui desenvolvendo minha comunicação. Tendo oportunidade, eu falo da experiência. Então desde os 20 anos essa área. E aí, claro, eu me formei em outras áreas, trabalhei no mundo corporativo, eu sou contadora. Contadora, né? Nossa, é muito diferente. Eu sou contadora e esteticista de formação, Legal. né? Então eu falo que essa vida foi mudando, assim, eu tive vários reposicionamentos. E aí, o que eu acredito que deu um bom na minha vida pessoal foi porque eu me tornei atleta de fisiculturismo. Então, eu fui por 3 anos competir, né? Fui campeã brasileira por 2 anos, Sério? inclusive. Que massa. Sim, na minha Cara, categoria. isso é muito legal. A galera aqui da escada aqui tá nos projetos aí que todo mundo se interessa muito por musculação e tudo mais. Muito legal. Mas eu falo que o fisiculturismo, ele foi uma escola pra minha vida, principalmente de resiliência, de saber Cara, a controle da mentalidade, mente. né, de um atleta, de fisiculturista e tudo mais é muito legal. Eu acho que eu admiro muito, assim, os atletas. Não é fácil, assim. Não, mas eu nem recomendo, tá? É uma Não. vida, assim, surreal. Você chegar pertinho disso é suficiente, controlando ali o limite da saúde, sabe? Porque um atleta, ele sai dos limites, assim, então... Mas foi legal, foi assim onde eu dei uma reviravolta na minha vida. Foi onde eu vi que eu tava fazendo tudo errado, que eu não trabalhava onde eu gostava, e aí eu decidi mudar. Chutei o balde, comecei a trabalhar com marketing e vendas, entrei para uma empresa, comecei do zero e fui crescendo, me dediquei, me destaquei na empresa. Quando eu comecei a ser chamada para dar treinamentos dentro dessa empresa, era uma multinacional de vendas direta. E aí eu comecei a dar treinamentos pro Brasil, dar treinamento online, treinamento presencial. E despertou a Kelly mentora, a Kelly empresária, a Kelly que não queria mais ser uma colaboradora. E a partir de então, eu comecei a me trabalhar nas redes sociais, desde todas as fases, né? Na época de Miss não tinha rede social, na verdade, mas na minha época de atleta de fisiculturismo, eu me posicionei muito nas redes sociais. Então, foi onde as pessoas me conheceram, eu cresci muito, e quando eu decidi fazer um reposicionamento de falar de empreendedorismo, de estratégias, eu perdi muitos, inclusive a gente fala de seguidores, né? Mas eu perdi, assim, muitos, uma média de 30 mil pessoas, porque eu fiz um novo reposicionamento nas minhas redes sociais. Né? Mudei totalmente. Só que eu falo assim, que você quer mudar, basta você começar. Porque hoje eu sou vista como autoridade na minha área, tem pessoas que nem lembram, e quando elas lembram, elas falam, nossa, é muito legal ver essa, né, dois lados, assim, né? Antes eu só falava de beleza, e agora eu mostro que a mulher pode ser, né, pode, se ela quiser, ser bonita, cuidar da sua imagem, mas ela também pode ser uma empreendedora, ela pode ser inteligente, pode fazer negócios. E é legal que isso, acho que uma coisa chama... As duas coisas chamam a atenção, né? E toda vez quando eu conto, as pessoas falam, nossa, tanta... Porque as pessoas não têm ousadia, né? Elas não têm coragem de mudar. De mudar, né? Boa, muito legal. E essa experiência de vida é muito legal, né? Realmente, muito legal a sua história. Então, você começou forte nas redes sociais como fisiculturista, e daí foi depois que você trocou meio que a carreira, você conseguiu, assim, mas já sabendo mais ou menos como... eu já tendo a experiência já, né, da comunicação há muito tempo, assim. Eu aprendi na prática, né? Eu falo que o fisiculturismo me ensinou a ser a escola da vida ali na prática, realmente, das redes sociais. Então, eu fui entendendo, porque obviamente que nessa época eu me tornei um pouco de influenciadora para outras marcas, porque como eu chamava muito atenção, as marcas me procuravam, né? Eu fiz propaganda para marcas bem grandes no Brasil, principalmente da área da suplementação e tudo mais, né? Então, eu era uma musa fitness, como as pessoas falam. E aí eu aprendi a vender. E a minha ideia era sempre querer vender as marcas. Eu não queria só ser fútil, só postar alguma coisa. E eu vi que isso podia ser algo meu em vez de ser dos outros. Foi aí que eu me despertei realmente para parar de vender para os outros somente e começar a vender. Então, quando eu me reposicionei para o que eu faço, empreendedorismo, treinamentos, palestras, eu comecei a já com estratégia, sim. Então, eu já tinha uma base da experiência. E, obviamente, que eu fui estudando durante todo esse processo, né? Muito legal. Sabe que esse meio do fisiculturismo, musculação, eu acho que é uma das áreas que trabalha melhor as redes sociais, assim, no geral. No YouTube, Instagram, tudo. É tipo uma relação entre influenciadores e marcas, assim, sabe? De eles terem muitos influenciadores, as marcas criarem muito conteúdo que engaja, um conteúdo que é interessante, assim, para o pessoal do meio. E eles têm uma relação entre influenciadores e marcas muito boa. Eles geram muitas vendas através da internet, assim. Sim. Acho que para vários clientes, assim, nossa, quando a gente vai ajudar na parte de conteúdo, a gente traz esse mundo, assim, da musculação
de como eles criam conteúdo, como eles contratam influenciadores, coisas desse tipo, porque eles são muito bons nisso, assim, são canais muito grandes, são canais que conseguem se posicionar muito bem, conseguem falar com o público deles muito bem, eles crescem muito. Então, eu acho que é um dos meios que o pessoal manda melhor, assim, nessa parte. Sem dúvidas. Eu falo, você quer crescer, mostrar o corpo na rede social rapidinho. Não, mas não só essa parte do corpo, do conteúdo em si, assim, tipo, do que eles geram de conteúdo, Sim. assim. Mas é porque gera muito desejo, né? As pessoas querem estar esteticamente atraentes. E mais do que isso, quem trabalha nessa linha fitness é muito prova. Ela prova que ela é boa naquilo, porque é visual o resultado, né? Então, é mais fácil do que quando você vende o conhecimento, por exemplo. Você tem que provar com outro... uma coisa intangível. Agora, quando você vende corpo, vende alimentação, propriamente os influenciadores, eles são resultados, digamos, daquilo que eles vendem, né? Então, é mais fácil de fazer as pessoas... E é desejo, né? Um desejo mundial das pessoas serem esteticamente apresentáveis, né? E eu acho eles bem inovadores, assim, quando começou o podcast, eles já tinham podcast, eles têm podcast no meio dos eventos, então eles têm a parte de cobertura de eventos, eles têm diversos tipos de conteúdo muito interessantes, tipo, vou visitar academias do mundo inteiro, e daí falam das principais máquinas, coisas do tipo, dão dicas de tudo, né, dicas de alimentação, de tal, então eu acho que a parte educacional, todo tipo de conteúdo que eles produzem, eu acho que é muito referência, assim, muito legal. Paula, e o seu? Como é que foi o seu histórico? Assim, já começou arrasando nas redes sociais, já mandava ver? Como que foi a sua evolução, assim? Não. Eu nunca nunca tinha usado as redes sociais para trabalho, para divulgação. Era só para contato com a família, né? Minha família toda mora cada um num canto. A maior parte da minha família mora fora do Brasil, nem tá mais aqui dentro. Então, era para isso, era para acompanhar a vida, assim, né? E um dia eu fui numa empresa pra gente fechar um contrato de uma palestra, né? E a diretora de RH perguntou qual era o meu Instagram. E eu tinha 200 seguidores. Ela falou que eu não tinha autoridade para falar sobre. E aquilo me chocou. Como pode... ser questionado se você é bom ou não em algo, se você tem ou não conteúdo sobre algo, pelo número de pessoas que te seguem. Aí foi ali que eu virei a chave e comecei a trabalhar, e ainda estou trabalhando muito, ainda tenho muito que fazer com as redes sociais. Eu estou ainda começando nas redes sociais, né? Aquilo foi onde... Me assustou porque eu não tinha noção disso. E a gente está falando de 2 anos, mais ou menos. Foi ali na pandemia. Então, ainda é muito recente para mim. Eu não usava as redes sociais com intuito. E hoje nossa, é outra vida, né? Então, eu cheguei em lugares que possivelmente eu não teria chego sem as redes sociais. Então, hoje eu já dei palestra no Brasil todo. Já dei aula na França. Caramba. Né? Já tenho mentorados fora do país. E como seria isso sem as redes sociais? Porque antes disso, eu nunca tinha feito. No mínimo, ela traz uma credibilidade, né? Para validar alguma coisa sobre você. Muito legal. Sim. Mas como, para mim, né, tem um valor muito forte o ser, né, e não o ter, eu não olhava para isso. E eu tive que ressignificar aí algumas coisas, né? A gente tem que entender qual é o momento, o que é importante, o que os números estão falando, né? E tá sempre estudando. Como empresários, né? Empresários têm que estar... Sim. Tem que estar bem ligado. Muito legal. E as redes principais de vocês são quais, assim? Eu conheci bem o Instagram, o principal de vocês é o Instagram, assim. Hoje ainda sim, esse ano tem projetos de expandir, mas... Para outros, né? Esse ano sai. Eu acho que é uma dica legal até, né? Sim, E aos poucos ir focando uma coisa por vez, talvez, assim, né? Sim. E o que faz mais sentido pro seu público. Eu acho que até para você, né? Porque você tá na rede social para não tá faturando, é fácil. Agora, quando você tem uma empresa por trás, você tem negócios, e ainda você tá presente nas redes sociais, você tem que estar com uma estrutura muito bem estabelecida. Então, as pessoas querem abraçar o mundo, querem ser youtubers, querem ser tiktokers, né, podcast, mas todos têm estratégias e eles são diferentes, né? Por mais que, digamos assim, entre aspas, o conteúdo é igual, ele tem uma forma diferente de você entregar, distribuir, né? Então, eu acho válido, eu falo que eu já tô atrasada, a gente sempre fala isso, né? Mas eu acho que você tem que começar em qual você
consegue dominar, assim, primeiro, né? E eu falo que hoje você ter mais que uma rede social, eu não conheço um empresário ainda que consiga sozinho. Ele tem que ter uma equipe por trás, né? Senão, dá muito trabalho, né? Porque fazer recortes, fazer aquelas coisas, não é só fazer uma postagem. Você tem que realmente mostrar. Inclusive, uma coisa que a Paula falou, eu levo como uma frase ali nessa questão de posicionamento. Que não basta ser boa, você tem que mostrar. Melhor, não basta você ser bom, né? Você tem que mostrar para as pessoas. E as redes sociais é o canal. E às vezes as pessoas não estão interagindo, elas não estão comentando, mas se elas entram, elas vêm. Então é um canal de você trazer muita prova, principalmente, né? Prova e prova social de que você realmente faz aquilo que você está falando que faz. Principalmente quando você não tem um produto, né, visível. Então, é o canal... Eu falo que hoje o Instagram ainda é o canal que tem maior porta, né? Mas com certeza os outros, para quem pode também, devem investir. Boa. Como que vocês veem o Instagram, assim? Eu vou dar um exemplo, né? Eu estudo muito o LinkedIn no meu mercado, assim, para empresários e tal. A galera usa muito o LinkedIn, assim, eu estudei bastante. E daí, o LinkedIn tem muito conceito de social selling, assim, né? De você ir criando uma rede que você vai aumentando. Eles têm 4 pilares que eles falam, que é a parte de você ter um bom perfil, que tá claro o que você faz, né? Que se comunica bem. Na parte de você adicionar pessoas que fazem sentido para você, para ficar acompanhando você. Postar conteúdo, né? No que faz sentido para as pessoas e interagir com as pessoas, assim, no geral. Essa é a base, assim, do social selling. Eles até têm nota, assim, para isso, assim, para os perfis do LinkedIn. E eu queria saber um pouco de vocês, o que vocês, tipo, para a parte de Instagram no geral, o que vocês acham fundamental, assim, sabe? De como lidar com o perfil em si, como ver, assim, a parte das redes sociais, no Instagram principalmente. É legal. Inclusive, quando eu comecei a me posicionar, eu falava muito sobre Instagram, né? Eu falo que foi um boom. Hoje eu vejo as pessoas um pouco viciadas no Instagram, elas acham que o Instagram vai te trazer um resultado sozinho, e não é. Mas, claro que existem alguns pontos fundamentais. Você precisa deixar claro o que você faz. E existem 2 estágios. Quando você está muito iniciante, você tem que trabalhar muito o nível de consciência das pessoas. Então, você tem que mostrar muito mais mesmo. Então, você tem que deixar claro o que você faz. Você tem que ter pessoas... Hoje a gente o feed faz, assim, né? Tipo, o feed acaba te ajudando nisso de posicionar um pouco, assim, de mostrar o que você faz, talvez. Porque o feed hoje, basicamente, ele é topo de funil. As pessoas não perdem mais tanto tempo assistindo algo longo. Então, ele é basicamente topo de funil. É o quê? Eu tô vendo, a pessoa vai entrar lá na minha rede social, ela vai ver um vídeo, vai ver uma palestra, vai ver um evento, vai falar, poxa, o que essa pessoa faz que é tanta coisa, assim, né? Hoje, o meu posicionamento é muito mais presencial. Por isso que eu trago isso, porque é meu intuito vender mais isso, né? Vender mais treinamentos presenciais. Então, é basicamente o que eu mostro. E aí a gente acaba trazendo um conteúdo. Mas sim, o feed, ele chama a atenção. Passou-se um pouco aquela época que tinha que ser algo bonitinho, cheio de cores. É um pouco desafiador falar isso para uma agência, né? Mas assim, é importante, obviamente, mas não é o que vende necessariamente, né? Mas o senso estético chama atenção. Mas, claro, o conteúdo, ali quando a gente fala de Instagram, você tem uma bio que represente pelo menos o que você está vendendo, né? Qual que é a tua marca, a tua mensagem, né? De acordo com aquilo que você vende. É um espaço muito pequeno, mas você precisa estar demonstrando ali, né? Então, eu falo que o assunto mais principal é você ter ali realmente um feed que atraia, mas se você quer gerar conexão e vender, você tem que estar presente nos stories. Verdade. E eu não falo de você estar filmando, gravando muitos vídeos, mas as pessoas querem saber o que é por trás mesmo dos bastidores. Até quando a gente chegou aqui, nós filmamos como é o movimento, como é o ambiente. As pessoas querem ver isso, elas querem ver se você é real. Porque de vídeos muito bonitos, muito enfeitados, está cheio na internet. Né? Sim. Então... É isso que vai conectar. A conexão vem aí, né? Dos stories, geralmente. Isso. E engajamento é diferente de conexão e venda, né? As pessoas podem te achar legal, podem achar bacana, mas às vezes elas não compram. E acontece com muitas pessoas. Eu vejo pessoas que têm um perfil super badalado, engajado, com muita gente. Só que a pessoa não consegue converter. Ela não consegue, às vezes, mostrar autoridade, credibilidade no que ela faz. Entendi. Então, não adianta ser só legalzona. Entendi. Faz sentido. Né? Então, é todo um contexto. Que é diferente, claro, do LinkedIn, né? O Instagram, acho que não tem tanta... Mas o Instagram gera essa conexão muito forte. Eu falei na conversa com o Jorge, da experiência que a gente teve com influenciadores que usavam muito bem o Stories, principalmente, assim.
e com credibilidade, legal que você tocou nesse ponto, que quando eles ofereciam alguma coisa, nossa senhora, era um boom, assim, de vendas. E é muito legal trabalhar com esse tipo de pessoa, que já consegue se conectar com o público, assim. Sim. E o YouTube faz bastante isso também. Sim. Porque são muitas horas acompanhando aquela pessoa e gera uma conexão e a credibilidade também, assim. Então, essas redes que tem o vídeo, uma coisa próxima, que a pessoa acompanha todo dia, ela gera uma conexão muito forte e gera vendas também, assim. Eu acho que é muito legal essa parte de vir junto com a credibilidade, assim. Não é só se conectar por conectar ou fazer uma coisa divertida, né? Sim. Se a pessoa não passa uma credibilidade de que eu compraria alguma coisa de você num determinado segmento. É engraçado você estar falando isso, que vocês estavam falando e eu estava lembrando. Ano passado teve uma pessoa, uma influenciadora, tem aí 2, 3 milhões de seguidores no TikTok, mais uns 500 mil no Instagram. E, né, o engajamento dela é muito alto, o número de seguidores é muito alto, é uma pessoa que gera muita conexão. Se você olhar lá os comentários, né, tanto no feed como é assim, nossa, você trouxe alegria para o meu dia, eu estava em depressão e você conseguiu me ajudar. E aí essa pessoa fez um evento, foi fazer um evento, achando que, nossa, não vai caber de tanta gente no teatro, né? O teatro tinha lá, sei lá, 300 lugares. Ela tem quantos seguidores na região? Vai rapidinho esgotar. A pessoa teve que dar ingresso e não conseguiu encher nem metade do espaço. Porque, ok, ela tinha conexão com as pessoas. Ela consegue vender várias marcas daquilo que ela está usando e as pessoas se conectam com ela e querem usar aquilo também. Mas não tinha ainda autoridade para outros assuntos, para outros temas. Então, precisa ter uma estratégia. Então, o que eu quero? Uma pesquisa. Agora, falando de negócios, né? Sim. Então, assim, junto com o Instagram. Eu quero o Instagram para que eu consiga gerar conexão, credibilidade, autoridade para isso. E o que eu vou fazer? Como que isso vai acontecer? Porque senão você pode estar lá com aquela receita de bolo. Olha, os stories você vai fazer conexão, vai humanizar e não sei o que, não sei o que. Mas tem que olhar e tem que ter estratégia. Boa. A estratégia de venda tem várias coisas aí envolvidas, né? Do negócio mesmo. Eu gosto de usar 3 pilares, falando que eu vi que você gosta de usar métodos, né? Passo a passo. 3 pilares para você ter resultado no Instagram. E eu nem falo de feed. Você precisa ser 3, digamos, personagens. Você precisa ser, sim, uma pessoa influenciadora, porque você precisa gerar conexão. Você precisa ser um professor, que você precisa elevar o nível de consciência do seu consumidor para ver que ele precisa, né, do que você está conectando, do que você está falando e tudo mais. E você precisa ser um bom vendedor. Porque se você não tiver a chamada para ação, de falar compre, de mostrar essa autoridade, então esses 3 pontos têm que estar ligados. Tem que ser um influenciador, um professor e um vendedor. E aí vai ter resultado. Independente de números de curtida, que hoje já não é mais resultado de vendas. E as pessoas ainda têm, elas ainda acreditam que o número de comentários, curtidas, principalmente quando você está trabalhando muita autoridade, quando você já tem resultado, isso reduz um pouco, reduz bastante. Porque as pessoas não é mais interessante para elas, que é o que a Paula falou. Não é mais tão legalzona, dando ali conteúdo para inspirar a pessoa. Você está querendo mostrar o seu. E aí acaba que a pessoa tá te admirando, tá ali, mas ela não conecta no sentido de ter esse engajamento, mas de dar resultado quando você vai vender. E um case que eu gosto sempre de lembrar é o humorista, você deve ter, não sei se você ouviu falar, o Whindersson Nunes. Lota estádio, né? Verdade. Gigantesco, falando de humor e tudo mais, mas, se eu não me engano, faz um ano ou ano passado, ele lançou um treinamento de como ser interessante na internet. Como um professor, ele ia dar o treinamento. E foi um fracasso de vendas. Sério, caramba. Então, assim, não pagou os custos, né? Então, eu sei pelos bastidores, na questão de produção. Então, não adianta você ser autoridade numa área, mas... Então, ele é uma pessoa super conhecida, né? Ele lota estádios, mas não conseguiu vender porque ele não tinha credibilidade e autoridade para ser alguém que ensina as pessoas. Então tem isso também. Legal. Não sabia. Legal. Muito massa. Eu acho que uma dificuldade dos empresários, eu acho que é quase geral, assim, eles têm muita dificuldade para parar, ficar criando conteúdo, assim. E eu acho que talvez, né, parcerias com influenciadores, né, ou outras estratégias
pode ser tipo uma solução, assim, né? Enquanto elas realmente não vão criar conteúdo por conta própria, assim, né? Você já tem bastante experiência nessa parte de marcas, contratando influenciadores que fazem sentido para a marca. Como que você vê não sei se a Paula também já teve alguma experiência, assim, contratando influenciadores ou coisas desse tipo, assim. Queria Eu vou começar a ter, mas já estou pesquisando por conta da franquia de harmonização facial. Nossa, então, é verdade, eu faz muito sou sentido. da área de gestão. Eu não vou ser a cara da marca da minha franquia. Sim. Porque não tem nada a ver com o que eu realmente vendo, né? Então, não é a Paula que vai aparecer lá, toda cheia de coisa, porque daí vai ter ruído de comunicação. Peraí, agora a Paula é de estética, a Paula é de gestão, o que é a Paula? Então, eu vou precisar, sim, de alguém para pôr, né? Cara ali, assim. E aí, nessa pesquisa, eu tô analisando o meu público-alvo, com quem que ele se conecta. Na minha região, quais influenciadoras têm esse perfil similar com o do meu público-alvo? Para eu poder gerar essa conexão e aí sim contratar a pessoa. Porque não adianta eu contratar quem tem mais seguidores, se essa pessoa não tem a comunicação certa para o meu negócio. Muito legal, muito legal. Eu acho que essa é a base mesmo. Sim. Eu trabalho, inclusive, direciono para várias influenciadoras lá na minha região, principalmente. E o que a Paula falou faz muito sentido, porque uma grande influenciadora, ela é muito boa para trazer um reconhecimento de marca, nem sempre para fazer conversão. Só que é interessante de ver, se eu vou pegar uma influenciadora mega nacional, se é uma pessoa influente nacional, será que a abrangência dela vai fazer sentido para a minha marca local, por exemplo, como é o caso da Paula? Muitas vezes, assim, pegar uma influenciadora, uma micro-influenciadora local, que tem um público de classe social, principalmente quando a gente fala de harmonização, mesmo sendo a harmonização hoje tem classe A e tem a classe B, C, mesmo para essa área, que hoje já é mais acessível, digamos assim. Mas a clínica da Paula, ela é para que classe? E aí a influenciadora, ela tem que ser uma da classe que vai condizer, sim, porque o público que vai estar seguindo, acompanhando, vai gostar dessa linha ou não, né? Então, para ter resultados, para ter vendas, você tem que... Eu gosto muito de chamar o valor da congruência, né? Você tem que viver aquilo que você vende. Então, sim, contratar uma influenciadora para esse tipo de negócio faz todo sentido. Tem negócios que já não faz sentido, como arquitetura, a não ser que, sabe, a pessoa for muito mesmo da área que existe no Brasil, já tem inclusive uma influenciadora da área da arquitetura, mas ela vai vender pro negócio dela. Ela é arquiteta, né? Então é difícil você achar alguém da área. Então tem nichos que nem precisam, às vezes, de uma presença pessoal, né? Então vai depender de casos. Depende também. bastante do nicho, né? Isso. Tipo assim, no geral, se o empresário, os vendedores, tem boas redes sociais, vai ajudar com certeza. Sim. Mas claro que dá para não ter, assim, e você fazer ótimas estratégias para vender, inclusive pela internet, sendo mais focado, fazendo trabalho de campanhas mais específicas e tudo mais. Mas com certeza é um potencializador, assim, né? Trabalhar muito bem essa parte. Sim. Essa parte orgânica tem um potencial, assim, se você realmente consegue se conectar, de trazer muita gente, assim, e gerar resultados muito bons. E eu falo nem só orgânica rede social, orgânica vida real mesmo, verdade, né? As pessoas que têm mais conexões, têm mais network, têm uma credibilidade no mercado, naturalmente ela consegue fazer mais negócios. Eu sempre falo, as pessoas primeiro compram você, as suas ideias, seus valores, e aí então o seu produto ou o seu serviço. Não é o contrário. Então, se você tem uma boa credibilidade no mercado, se as pessoas conectam com você em relação ao que você faz, quem você é, os lugares que você frequenta, as pessoas que você convive, obviamente que você vai ter mais resultados. Então, não é só rede social. E as pessoas se enganam muito com isso, né? A rede social é quase que... Você pode ter uma rede social ali fora da internet, assim, né? Porque realmente potencializa a sua internet, né? Então, eu tô dizendo que eu tô fazendo essa coisa, né? Você mostraram que estavam aqui. Então, todo mundo te segue ali, pode ter toda a tua família te seguindo e agora ela sabe que você tá aqui. Você não precisou falar com todo mundo pelo WhatsApp ou mandar uma mensagem ou ligar ou conversar, né? Então, automaticamente já tá todo mundo sabendo que você tá aqui, já só potencializa mesmo, assim, né? Eu até brinco, é um amplificador, né, de comunicação. E as pessoas, às vezes, é muito engraçado, que as pessoas, elas não falam, mas elas falam assim, olha, eu tô te acompanhando, inclusive vindo pra cá, eu encontrei
uma mulher e falou assim, olha, eu te acompanho desde a época de atleta. E agora eu tô indo eu tô indo pro evento só porque eu conheço você. E você é a única pessoa que eu conheço. Eu não sou a palestrante principal do evento. Então, assim, olha como é o poder da influência em relação a uma pessoa que tá ali te acompanhando, né? Muito legal. Então, é uma construção, né? Eu falo que, como eu disse, é um amplificador se você tem um trabalho, digamos, entre aspas, ruim, ou que não tem muita credibilidade, verdade, né? se não é uma entrega boa, se você os teus clientes não estão satisfeitos, é o que você vai traduzir isso na rede social também. Então, é importante ressaltar, porque as pessoas entram achando que vai salvar, sendo que o offline dela tá todo bagunçado, né? Então, sempre volta naquela conversa que a gente teve desde o início, é o cliente. Foco no cliente. Se o cliente está tendo resultado no presencial, se o cliente gosta do teu atendimento, pode ter certeza que a hora que você entrar na rede social e começar a expor isso, porque o que a gente expõe de conteúdo é basicamente o que o cliente quer ouvir. As dúvidas dele, né? A gente responde as dúvidas nas redes sociais através de conteúdo, né? Então, é sempre focando. Quando você foca no cliente, o resultado vem, né? Fazer um bom atendimento. Boa. A parte de contratar um influenciador. Então, geralmente, os influenciadores têm uma equipe para isso, a parte comercial, ou você entra direto em contato. Eu acho que está num momento, assim, que ainda é uma oportunidade, assim, sabe? Ainda, eu acredito que os influenciadores, cada vez mais, estão sendo mais importantes, assim, e as marcas estão vendo isso, assim, da importância disso, né? Se ela consegue levar um grupo de pessoas, engajar ou fazer uma coisa assim, eu acho que está no momento ainda que o custo-benefício ainda está bom, assim, né? Muito bom em relação a qualquer outro tipo de marketing. É o marketing mais barato ainda hoje. E as pessoas falam assim, mas eu paguei tantos, mas ainda é muito mais barato do que rádio, televisão, outdoor, qualquer outra mídia. E, olha, tem um campo aí, viu? Uma área de atuação, porque os influenciadores, eles não sabem cobrar. Eles, por mais que você cobre, eu conheço pessoas que têm lá 500 mil de seguidores. Algumas já têm algum agente, né? Que a gente chama ali de alguém que está fazendo meio campo para elas. Mais profissionalizado mesmo, né? Isso, mas as micro-influenciadoras, que são as mais regionais, que talvez vão fazer uma venda efetivamente, que quem tem 500 mil de seguidores, normalmente é Brasil todo, e você não sabe se aquele público vai comprar, dependendo do tipo de marca, né? Então, aqueles mais regionais, que são os mais micros, de 50, 100, 150 mil seguidores, eles estão fazendo sozinhos e eles não sabem cobrar. Eles, às vezes, não têm o Media Kit. Então, é um campo muito a explorar ainda. Em São Paulo, grandes centros, já existem agências, né? Que a pessoa traz lá e fala assim, olha, preciso da sua ajuda. Então, eles conseguem até dar um up na carreira das pessoas, né? Mas aqui, Paraná, regiões outras, ainda é um campo, assim, muito a ser explorado. Eu acho que a questão do influenciador, além do custo baixo, perto de outros meios de comunicação e tudo mais, é o resultado que ele te traz. Hoje em dia, por conta das redes sociais, você estar ali com uma pessoa autoridade traz muito mais resultado para o seu negócio do que você pagar uma propaganda na televisão. Claro, tudo depende do nicho, do tamanho do seu negócio, o que a gente está falando. Que nem a minha clínica, que é uma clínica na minha região. Eu acredito realmente, claro, estou falando agora um pouco de achismo, preciso pôr isso no papel para analisar. Que faz mais sentido eu ter um micro-influenciador da região que tem bastante divulgação em TikTok, Instagram e todas essas redes, do que eu pagar, que vai ser muito caro de repente, num intervalo de novela, uma propaganda. Sim. Que o público que vai ali na minha clínica provavelmente nem assiste televisão. Nesse horário e tudo mais. Sim. Legal. Tem várias formas, né, de usar o influenciador, o ator, ou coisas assim, né? Ele traz a autoridade dele na hora para tua marca, assim, né? Meio que você já fica uma marca um pouco mais conhecida por ele estar ali, assim. Transferência de autoridade, a transferência, né, de autoridade, e daí também tem essa parte da capacidade da pessoa de gerar uma ação, assim, né? E no início de uma empresa é bem importante, é fundamental. Principalmente como no caso da Paula, assim, ela está começando, por mais que ela está trazendo a marca de uma franquia, mas regionalmente as pessoas não conhecem. Então, sim, ela pegar ali as influenciadoras micro e médias, nem precisa ser só micro, porque a média ela vai dar um campo legal de reconhecimento de marca, de fazer as pessoas lembrarem, né? Eu levo muitas influenciadoras, eu chamo muitas influenciadoras para fazer o trabalho de divulgação de eventos.
E o que eu percebo eu pego de vários nichos, né? Vários nichos e vários tamanhos também, né? De micro, macro e até maiores. Que eu percebo que elas não trazem muita venda, mas um reconhecimento de marca é muito grande. Então, o próprio evento que eu vim participar aqui, ele começou na minha cidade justamente com muito trabalho de influenciadora. Na época, nós usamos 20 influenciadoras para estar todo mundo ali ouvindo. Então, se você pega uma divulgação em massa, por exemplo, 15 dias, se tem as 20 principais influenciadoras da cidade falando sobre o mesmo conteúdo, mesmo... Verdade. Então, assim, olha quantas pessoas, e às vezes é a mesma pessoa, mas ela viu em um, viu em outro e fala assim, nossa, realmente, todo mundo falando disso, essa marca tá todo mundo falando, então deve ser boa. Então... Daí, provavelmente os teus anúncios e coisa assim vem para validar e a conversão é bem melhor daí. Isso. E o que acontece? Muito provavelmente a pessoa não compra ali na hora. Ela entra no site, porque ela acaba colocando o link e tudo mais. A pessoa entra no site, ela entra no funil de vendas. E aí a empresa não necessariamente precisa que a influenciadora venda. E muitas empresas ainda não sabem disso. Porque fala assim, ninguém falou que veio do Instagram da tal, né, da tal influenciadora. Mas se você tiver ali uma captação, você consegue... É que não é fácil medir mesmo. Não tem como. Tipo assim, dá pra ver uma porcentagem, assim, se comprou diretamente, dá pra medir, mas se aconteceu e se a pessoa viu no celular e foi comprar no computador, já é muito difícil medir. Tem várias, ou você vai impactar depois a pessoa de novo, né? A pessoa às vezes não vai comprar na hora, mas vai comprar depois. Isso. É bem complexa a parte da medição. Assim só que é interessante os empresários, as empresas entenderem e terem ciência que um reconhecimento de marca, ele é quão importante da venda do seu produto. Eles se complementam. Então, às vezes, um influenciador ele não vai fazer a venda direta, como você disse ali. Ele vai baratear, provavelmente, a aquisição depois, assim. Isso. Provavelmente vai deixar mais barato. Tá na mente da pessoa, né? Ou a rede social hoje é a nova televisão, né? Então, ninguém entra, eu até brinco, porque ninguém entrava para assistir novela ou Jornal Nacional, na época que todo mundo estava conectado ali no canal aberto, para ver propaganda. Ninguém entrava. Só que mesmo que você ia na cozinha pegar um copo d'água, você ficava ouvindo aquela propaganda. E automaticamente, quando você via aquela marca, marcas conhecidas como, por exemplo, batom, né? Tem aquele compre batom, né? Aquela propaganda. Então, fica na cabeça. Quando você vai no mercado diante de inúmeras marcas, você olha pro batom. Na época, né? Porque hoje aqui a gente já tá falando de terceira idade quase aqui. Você falando, eu lembrei. Quando você assistia filme, você comia pipoca com o quê? Coca-Cola. Guaraná, né? Pipoca e Guaraná. Ela é mais nova. Não, eu não sou dessa época aí não mesmo. Mas Então, assim, hoje a rede social é a nova televisão. Então, ela serve para estar fixando a marca. Ninguém saía correndo na hora do intervalo e falava assim, nossa, eu preciso comprar um batom para comer ou tomar uma Coca-Cola. Mas quando era o momento oportuno, aquilo estava fixado na mente, né? É a mesma coisa, a rede social e influenciadoras, principalmente. Elas servem muito mais para fixação de marca, reconhecimento, do que propriamente vendas. Tem estudos que mostram, né, que você eleva o nível de consciência quando a pessoa vê o que você vende, ou a sua marca, pela 7ª vez. Então, imagina 7 influenciadoras falando sobre o seu negócio, sobre a sua marca. Então, você está elevando o nível de consciência para que a pessoa desperte e entenda. Poxa, mas fulano estava falando disso, ciclano está falando disso. Agora eu ouvi no rádio, abri o Instagram e estava aqui. Nossa, deixa eu ver o que é isso. Isso serve para os anúncios também. Às vezes você faz o anúncio, é legal ficar batendo na pessoa várias vezes, né? Por causa exatamente disso. Não o mesmo anúncio, às vezes você vai fazendo vários, né? Porque não é no primeiro que não é no primeiro. Se for a mesma coisa, não vai gerar. Porque não é o primeiro que vai já gerar resultados. Muito legal. E isso a gente, complementando o que a Paula falou, né, dessa exposição repetida, até mesmo o conteúdo. Quando você escuta alguém falar de um conteúdo, por exemplo, a gente começou falando aqui de posicionamento. Às vezes a pessoa nunca ouviu falar de posicionamento, ela fala, nossa, o que é isso? Não estou entendendo nada. Mas se ela escuta outra pessoa, e de novo, chega um momento, a 7ª vez pelo menos, né, que ela vai falar assim, nossa, agora eu entendi esse posicionamento. E do contrário também, às vezes ela já ouviu falar na internet, as pessoas falando posicionamento e não chamou atenção. E aí quando a gente vem aqui e fala de uma forma no dia a dia, a pessoa fala, agora eu entendi. Não é que eu expliquei mais claro do que às vezes outra pessoa, é que ela já viu o suficiente para virar a chave, né? Então é justamente essa... repetição. Repetição, justamente. E isso faz com que a nossa mente fixe. Isso daí é neurociência, legal. né? Neuromarketing. Repetição é importante. Fica a dica, então. Isso aí. Muito legal.
Pessoal, agora vamos entrar para um lado empresários de vocês. Uma coisa que eu acho, para começar nessa parte, eu queria saber como que vocês se capacitaram como empresários, assim, se teve treinamentos e coisas, o que vocês foram fazendo para ir evoluindo nessa parte. Porque eu gosto muito de treinamentos, né? Eu vi um pouco do currículo de vocês e tudo mais, e vi que vocês fizeram vários treinamentos que eu também fiz, tipo Dale Carnegie, várias coisas assim que foram treinamentos que me ajudaram muito, né? E eu queria entender um pouco de vocês, como foi a jornada de vocês como empresários, assim, o quão importante foi a parte de relacionamentos, treinamentos e tudo mais. Paula. Então, eu comecei na faculdade muito nova, tinha 17 para 18 anos. Minha primeira graduação lá que eu comecei foi em engenharia elétrica. Olha só, eu sou engenheiro eletricista. E aí, isso em 98, 97, 99, é que já faz um tempo. Eu era a única mulher da sala, sem alunos. Na época eram 6 anos, porque eu fazia à noite. Eu só fiz 3 anos, tranquei, fui para o Nordeste e tudo. Então, eu comecei ali minha carreira, né, no corporativo, multinacional. Eu já trabalhei na Petrobras, né? Então, eu comecei minha vida no corporativo. Quando eu saí do Nordeste, vim para cá para o Sul, né, para Curitiba, eu comecei a empreender com o meu marido. E eu não me via num perfil empreendedora e tudo mais. Na multinacional, eu estava acostumada com grandes números, então eu nunca negociava o que chegava de fornecedor, né? Então, eram vários dígitos as compras que eu fazia. E aí chegava a nota de R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$300, eu não negociava aquilo, não passava pela minha cabeça. Então, o ambiente que eu estava era diferente, eu não tinha conhecimento para aquilo. Gente, quase quebrou, assim, né, em agosto de 2009, não sei se você chegou a ver, mas acabou o sal em casa. Custava R$1,29 o pacote de sal em agosto de 2009. E eu não tinha R$1,29. Não tinha. No crédito, no cheque especial, no cofrinho do filho, não tinha. E ali eu falei, não dá para viver desse jeito. A gente fatura muito. Tinha uma série de questões, né, inadimplência e tudo mais, mas a má gestão do negócio ocasionou aquilo. Então, eu fui estudar, né, contabilidade, fui fazer especializações, fui me aprofundar em gestão, em negócio e tudo mais. Em 2015, nós tivemos uma questão que gerou todo um desconforto emocional. E aí a gente quase quebrou de novo por uma questão emocional. E aí foi quando eu comecei a buscar por autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. E aí chegou a pandemia em 2020 e eu falei, pronto, e agora? Eu estava segurada emocionalmente e tecnicamente, e a gente conseguiu passar pela pandemia sem mandar nenhum funcionário embora, sem ter que negociar nenhum tipo de imposto, encargo, nada disso. Então, o conhecimento, né, aplicado, mais a gestão emocional, fez com que hoje eu pudesse ter resultados melhores. Agora, em janeiro de 2026, fui assaltada. A gente estava num treinamento em São Paulo. Eu fui assaltada, 3 motoqueiros. Esse ano. Agora. 3 motoqueiros me cercaram, armados, pegaram meu celular, movimentaram uma das nossas contas bancárias. E foi assim, horrível, né? Levaram o celular embora e tal. E eu cheguei em Curitiba e fui resolver coisas de banco e tal. Precisei comprar outro celular, porque hoje a gente trabalha por celular, redes sociais e em tudo que a gente tem falado aqui. E aí eu lembrei, poxa, em agosto de 2009 eu não tinha dinheiro para comprar um pacote de sal. Em janeiro de 2023 eu pude simplesmente entrar na loja e comprar o telefone sem ter nenhum tipo de orçamento previsto e tudo mais. Porque hoje eu tenho gestão emocional e gestão financeira. Muito massa. Nossa, que massa. Então, eu vejo tem 2 áreas de capacitação que são muito importantes para o empresário, assim, né? A capacitação comportamental e a técnica, assim, né? Com então, certeza. A parte de gestão e tudo mais, acho que é um pouco mais técnica, mas a comportamental é muito fundamental para o empresário, assim, né?
o empresário, para a parte de como lidar com pessoas, como se comunicar, assim, é uma habilidade, né, básica, assim, de comportamental, assim, que você tem que evoluir e treinar muito, né? Para várias pessoas é muito difícil. Então, o empresário, eu vejo que precisa muito se capacitar, né? É muito legal mesmo. E uma coisa que você fala nas suas redes também, eu acho que você valoriza muito a parte de que empresárias, né, empresários no geral, são pessoas mais sozinhas e quão é importante estar em contato com outros empresários. Isso também é uma coisa que faz muita diferença, né? Para gerar negócios, mas também para a parte de você se capacitar e ficar emocionalmente mais forte, de estar com outras pessoas que passam por aquilo que é muito desafiador ser empresário, assim, né? Sim. 70% do resultado do seu negócio vem do network que você faz. Então, se você não está faturando mais, com certeza você precisa estar fazendo mais relacionamento. Pode ser no digital, pode ser no presencial, pode participar de eventos, a gente eventos, tem cursos, tudo, muitas coisas, né? A maioria, né, isso não sou eu falando, existem vários estudos, estatística, tem Sebrae, tem vários órgãos públicos que fazem esses estudos, onde o maior número de CNPJs abertos são mulheres que abrem. Só que, ao mesmo tempo, a maior número de quebra nos 3 primeiros anos são de mulheres também. Porque a mulher, como um todo, já nasce com aquela questão de ajuda, né? Então, muitas vezes, a mulher está lá, começando o seu negócio, o seu empreendimento, mas ela se sente na obrigação de ajudar um familiar que está precisando. Diferente do homem, não que seja a pessoa melhor ou pior, ou não que... Eu não estou julgando isso, mas é natural, é o comportamento, é o instinto, né, da mulher. E isso acaba quebrando os negócios dela. E aí tem 2 problemas, a gestão emocional e a gestão de conhecimento técnico, né? Porque se ela entender dos números do negócio dela, ela vai poder falar, posso te ajudar ou não posso te ajudar. E se ela tiver gestão emocional, ela vai poder ver, será que é o melhor momento de ajudar essa pessoa ou não? E a pessoa não precisa mais fazer como eu fiz. Várias faculdades, várias especializações. Se ela estiver no ambiente certo, ela vai conseguir essas informações de forma muito mais rápida. Verdade. Certo? Então, hoje em dia, uma mentoria te traz resultados muito mais rápido do que você fazer uma faculdade e 2 especializações. Eu não estou aqui julgando se é ou não importante, se você tem ou não que ter um diploma. Porque eu tenho vários. Eu acabei de me formar em psicologia agora, em janeiro. Muito legal. Então, assim, eu sou a favor dos diplomas, eu adoro estudar, mas eu vejo que é um salto, a gente tem resultados muito mais rápidos, é um acelerador quando a gente está nos ambientes certos, quando a gente vai para treinamento, quando a gente vai para mentoria. E a gente precisa entender a diferença de cada coisa. Em que momento eu estou, em que momento meu negócio está para eu contratar uma consultoria? Ou não, eu vou me capacitar, eu preciso entender, eu preciso saber como as coisas funcionam, eu vou contratar uma mentoria, né? Então, quem é o mentor? É a pessoa que já estudou, que já teve seu negócio, que já fez, que já testou. Aquilo, né? E vai vir com a solução do problema para você. Vai te ensinar como olhar, né, para aquilo que você está passando. E por que a gente não tem que ser sozinho? Porque é mais fácil. Eu falo assim, até hoje eu estava comentando, hoje eu vejo muitas mulheres chegando ao topo, né? Então, tendo muito resultado financeiro, resultado nas suas empresas, né? E às vezes a gente não consegue se manter no topo, porque é solitário. Então, os grupos de empreendedorismo feminino que eu faço parte, eu falo, você não está sozinha. Porque é muito bom chegar no topo, mas chegar sozinho é triste, eu não quero ficar lá sozinha. Então, por isso que eu tô, assim, sempre engajando outras mulheres, sempre puxando outras mulheres. Falo muito da teoria dos elásticos, né? Que é quando você tá numa mesa, num ambiente com pessoas na mesma sintonia e você tá ali sempre puxando um ao outro, porque a gente não tá todo dia na melhor conexão e emoção e tudo mais. Então, é sobre isso.
Muito legal. Essa parte do você estar no grupo certo é muito chave, assim. Então, olha, eu vou dar um exemplo bobo, assim, né? Eu tenho um grupo de amigos, casais, assim. Nós somos em 6 casais, que faz muitos anos que a gente se conhece. E eu e um amigo começamos a fazer academia juntos. E começava a postar no grupo, pessoal, estou fazendo academia, não sei o quê. O grupo inteiro, depois de um tempo, assim, né, que a gente foi com uma consistência grande, começou a fazer, assim. Então, é uma coisa que foi espalhando, assim, pelo exemplo, no final das contas, né? Então, você conviver com outras pessoas que fazem aquilo, né, que já fazem aquilo do dia a dia, vai tornando mais natural para você vai aprendendo. Então, eu acho um ponto muito fundamental. Kelly, a parte de treinamentos, eu acho que você trabalha muito com treinamentos e já participou de muitos muito bons, assim, né? Já. Como que você vê essa parte da evolução comportamental e tipos de treinamentos legais, assim, para as pessoas fazerem e considerarem, assim, né? Até pegando um gancho ali do que a Paula falou, né? Eu sou muito a favor também de faculdade, de você ter ali uma base. Mas os cursos, eu falo para as pessoas que foi o que realmente mudou a minha vida. Porque o grande problema, e a Paula falou muito sobre mulheres, você como homem talvez você não entenda, ou, né, eu entendo porque você convive com mulheres. Mas as mulheres têm a questão emocional muito maior do que os homens. Às vezes você olha só pro comportamental, só entender de pessoas. Mas as mulheres, elas não acreditam no seu potencial. Então, 99,999% das mulheres têm a síndrome da impostora. Eu tenho, a Paula tem. Só que nós aprendemos a lidar com elas. Por isso que a gente fala de gestão de emoções, né? Saber lidar, falar, fica aqui quietinha, meu medo, minhas dúvidas, porque nós temos até hoje, cada passo que vai dar. Só que a maioria das mulheres não tem isso. E o que consequente acontece? Eu não sei para que lado eu vou. Não sei o que eu quero, não sei o que eu preciso fazer. Então, as mulheres, e principalmente, claro, os homens também, ainda se sentem perdidos. Então, quando você vai num evento, num treinamento, vamos pegar uma imersão de 3 dias, de 2 dias, ou um treinamento de um dia, às vezes é a virada de chave que você precisa para você depois aprofundar esse conteúdo. Não quer dizer que você vai sair de lá expert. Não, mas você vai ter justamente acesso a um mentor que vai te dar um nível, um livro que vai fazer uma virada de chave, que você vai aprofundar um pouco o assunto. Quando a gente fala mentor, não é só contratar uma pessoa. É um assunto que você vai pegar o YouTube e você vai ouvir todos os vídeos que tem lá. Até chegar um momento que você fala, beleza, eu já aprendi, agora eu preciso de alguém que vai me ajudar a colocar em prática. Porque nós temos dois tipos, né, de pessoas, eu vejo na atualidade falando de treinamentos. As que ainda não entraram, que estão vivendo ali perdido. E as que entraram estão virando obesos mentais, que não colocam em ação. Sim. Que isso é um problema também, né? E eu fui muitos anos assim, eu estava estudando, eu fui essa pessoa perdida, comecei a estudar, e até o momento que eu falei, poxa, peraí, eu preciso ser protagonista do meu negócio, eu preciso fazer, eu não preciso mais fazer para os outros, para a empresa dos outros. E não tem nada demais. Tem pessoas que vão ser colaboradoras, porque tem pessoas que têm um perfil realmente, não é todo mundo que tem um perfil de querer ousar, de empreender, tá tudo bem. Só que mesmo sendo um colaborador, você tem que ser o melhor da sua área. Você só vai ter isso em treinamento, sabe? Então, hoje existem muitos treinamentos. É até desafiador eu falar qual que é o melhor, né? Nós viemos aqui, você comentou do Dale Carnegie, eu fiz do T. Harv Eker também. São treinamentos mais antigos. E são bons, são muito bons. Só que o que eu vejo ainda, eles são mais técnicos. Na prática, hoje, tem treinamentos muito mais eficientes que usam aquelas técnicas, mas já com dados de hoje, na prática, não teatral, não de você ir lá expor, contar uma história, que eu dei o Carnegie, eu lembro, a minha formação foi mais ou menos isso aí. Você tem que encenar, trazer algo teatral. Hoje não, hoje é na prática de como você vai fazer um pitch de vendas, como você vai contar a sua jornada do herói para você vender, conectar com a pessoa. Então, coisas que foram adaptando esses treinamentos. Então, existem vários, né, é até desafiador eu ficar citando quais, mas onde você puder. Eu até conheci uma menina falando, tô indo para um treinamento, eu nem sei, mas eu vi energia, eu vi o pessoal que vai. E eu falei assim, olha, você não tem noção, você tá indo aberta. Você não tá indo com preconceito. Porque esse é o problema das pessoas. Eu tô indo porque eu preciso aprender tal coisa, eu preciso sair de lá expert. E normalmente não. Você tem uma virada de chave. Mas essa virada de chave num treinamento é o que muda a tua vida toda. Que faz dar uma sacada. A minha foi assim. Eu mudei a minha vida indo em treinamentos. Inclusive, a minha jornada não é muito mais recente como empresária, como empreendedora, do que a da Paula. Eu fui por muitos anos colaboradora. Eu não me via como uma empreendedora. Eu me via como uma prestadora de serviços. Mesmo palestrando, mesmo dando treinamentos, eu não conseguia virar a chave de que eu poderia me tornar uma empresária. Que mesmo eu tendo pessoas trabalhando para mim,
eu ainda não me via como uma empresária. Então, foi os ambientes certos que me fizeram virar essa chave. Então, eu lembro até hoje, cada evento que eu fui, e eu falo, às vezes eu não aprendi, eu sabia muita coisa sobre o conteúdo, mas eu precisava daquela virada de chave, principalmente da experiência da pessoa que estava no palco me falando, né, o treinador, o palestrante, falando assim, olha, eu também achava que era assim, mas na prática aconteceu isso. E vários exemplos, né, a gente fala, e eu tive essa virada de chave, realmente. Eu estava num nível que eu não crescia, estava num platô, eu falava, eu preciso sair disso aqui. E aí eu fui conhecer novas pessoas, ambientes novos. E, assim, uma coisa bem interessante, falando de procurar evento, sai da bolha. Eu fui para eventos para São Paulo, sozinha, entrei, recebi anúncio, eu fui pesquisar para ver quem que era. Fui sozinha em muitos treinamentos, eu não fiquei esperando outras pessoas. Então, não tem desculpa em relação a valores, de parceria, de ninguém me apoia, porque no mundo feminino, principalmente, isso nós vemos muito isso. Ninguém me apoia. Vai e faz. Não espera os outros. Porque a hora que você mostra o seu resultado, as pessoas vão falar que sempre acreditaram em você. Né? Então, e aproveitar as oportunidades que elas estão aí. A gente só precisa abrir os olhos, né? Pô, muito legal. Eu tive essa virada de chave como empreendedor, assim. Eu era empresário, eu era empregado total, assim, minha família inteira, todo mundo trabalha em CLT. Participei de um evento, assim, onde a gente tinha que montar uma empresa no final de semana. E vi um cara que ele tinha uma agência e fazia tudo. Eu falei assim, eu quero ser igual esse cara, assim. Tipo, eu quero ser igual ele. E foi a virada de chave, assim. Tipo, isso. Eu quero trabalhar com ele. Essa parte de internet é muito legal. E larguei tudo e fui ficar estudando aquilo. Fui trabalhar num coworking também, sem ter um negócio e tal. Mas só pra estar no meio dessa galera, assim, que trabalhava com internet. Porque meu meio era só engenheiros e tal. Não tinha nada a ver com empreendedorismo. E daí a coisa começou a acontecer. E o treinamento eu acho muito importante porque a gente não aprende sobre empresa e tal na faculdade, nem no ensino fundamental, nada assim, né? Então a gente não tem uma base de muita coisa, falta muita coisa pra gente, assim, né? A parte financeira que você fala bastante, a parte de comunicação, a parte de muitas áreas, assim, né? A parte prática das coisas. Exatamente. A gente vê muita teoria, né? E até os treinamentos, dá para você avaliar o treinamento que você quer ir, né? O momento que você tá. Você tá precisando de conhecimento teórico ou você tá precisando de prática, de direcionamento para executar? E aí você começa a filtrar que treinamento você vai. Novembro de 2021, eu fui para um evento em São Paulo, uma imersão de empreendedorismo feminino. Eu fui sozinha. Eu me dei de presente de aniversário, não fiquei esperando ninguém ir comigo. Fui sozinha. De lá eu liguei pro meu marido e falei, sabe que você tem razão? Porque já faziam anos que ele falava, vamos sair desse barracão, vamos para um barracão maior. E eu falava, os números não mentem, olha só. Vai aumentar em tanto o custo, só que proporcionalmente, em percentual, não vai ter esse aumento em faturamento. Então, para quê? E eu estava muito enganada. Porque, apesar dos números não mentirem, eu estava eu estava superestimando, não, o contrário. Subestimando. Eu estava subestimando a sensação e o poder que a gente tem quando a gente está num ambiente diferente. Então, a gente foi para um lugar muito maior. A gente saiu de um barracão de 100 metros quadrados para um de 370 metros quadrados. E o ano passado, a gente aumentou demais o nosso faturamento. E o que é melhor, sem diminuir a margem de lucro. Que legal. Né? Então, o ambiente que a gente foi muito motivador. Né? A gente abriu um outro nicho de negócio. A gente começou a buscar outros clientes. E aí, está crescendo muito e muito rápido, sabe? Então, dê o primeiro passo. Faça, né? Tem ações. Aquele negócio de qual a melhor dica ou o que foi a virada de chave, o que você diria. A única coisa que eu vejo em todos os momentos que eu achei que não tinha mais, ou como eu vou sair daqui, ou não tem mais o que melhorar, foi levanta a bunda da cadeira e vai atrás.
é isso que vai trazer resultados diferentes. E sabe o que você falando, inclusive coincidentemente ou não, né? Porque eu não conhecia a Paula na época, eu conheci depois de quase um ano depois. Eu fui para esse mesmo evento e eu fui sozinha. A gente não se conhecia. Eu também decidi ir para o mesmo evento. 3.000 mulheres, né? Eu fui para o mesmo evento, sozinha, recebi anúncio, é o mesmo evento que ela foi. E eu tava justamente subestimando a minha capacidade de crescer. Eu achava que eu tava num ponto que não tinha para onde crescer mais. Porque o meu meio, as pessoas que eu convivia, elas estavam muito abaixo de mim. Então, eu não tinha uma noção de que eu podia crescer mais. Então, eu fui para esse evento, inclusive, subestimando o evento. Eu falei assim, vou ver lá para ver qual é, pra ver esse povo mentir mais um pouco, falar aquela baboseira. Porque é isso que normalmente as pessoas acham, né? Uhum. E eu tava bem arrogante, inclusive, né? Achando que já tava bem, que eu não poderia crescer. Eu sabia que eu não estava bem, no meu íntimo. Mas eu achava assim, não tem mais o que fazer, já tô top aqui, tá bom. E quando eu fui nesse evento, eu me senti uma sardinha eu falo que no oceano cheio de tubarão. Porque justamente o que a Paula falou, é energia. Quando eu vi pessoas assim muito maiores do que eu e contando a fase que eu estava vivendo, que era uma fase, né, de platô, de realmente que foi dar aquele salto para crescer, eu falei assim, eu tô vivendo essa fase. Uhum. Então, é justamente isso, a modelagem. Você ter alguém que... Aonde você quer chegar. Que às vezes falta uma referência, que você até comentou, né? Eu quero chegar igual esse cara. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. A modelagem, ela é muito importante. Tem pessoas que não gostam de usar esse termo. Não gostam de usar. Mas quando você tem um modelo a seguir, de falar o que essa pessoa fez para chegar lá, te dá energia, sabe? Te dá força. E você pega o melhor dessa pessoa e você melhora o que às vezes essa pessoa não tem. E aí que vem a sua versão, né? E quando a gente fala, até puxando o gancho de posicionamento, quando a gente fala de posicionamento, é exatamente sobre isso. É você entender aonde você se encaixa, onde você pode melhorar o que já existe. Porque posicionamento de sucesso que dá resultado é você ser diferente. Uhum. Não pode ser igual ao seu concorrente, né? Só que você só vai saber isso quando você estiver disposto a passar pelos processos da vida e do empreendedorismo, principalmente, né? Sim. Paulo, eu queria saber com você, os principais erros de... Você falou que, eu vi no seu histórico que você já quebrou algumas vezes, né? E eu queria saber, dando dica para empresários e tudo mais, os principais erros que geralmente os empresários cometem, né? Ou financeiros ou não, assim, nas suas empresas, né? Que acabam prejudicando muito e acarretando, assim. Alguns erros. Eu acho que um deles é mentir para si mesmo. É mentir para si mesmo. Uma mentira que eu sempre escuto. A pessoa vem, me contrata, e aí ela fala assim, olha, eu não tenho um controle, gestão e não sei o quê, mas eu já sei que não pode misturar as contas. Uhum. E eu não misturo as contas. Pessoa jurídica só aqui, pessoa física só aqui. Daí eu fico super feliz, né? Que bom, já não tá no básico do básico. Quando a gente vai ver os históricos, a gente vê que não é bem assim. Por quê? Chegou dia 15, tem a fatura do cartão de crédito pessoa física, ela vai lá e saca o dinheiro da pessoa jurídica, transfere para a pessoa física e paga. Uhum. Na cabeça dela, ela não tá misturando as contas. Uhum. Porque ela não pagou o cartão na conta da pessoa jurídica. Mas qual a diferença? Uhum. Ela está fazendo resgates ali aleatórios. Uhum. Então, são as mentiras que o empresário conta para si mesmo. Uhum. Outra questão que prejudica muito o crescimento do empresário é o tal do merecimento. Nossa, esse mês foi fantástico. Eu bati as vendas, assim... Nossa, era para ter faturado 100 mil. Eu faturei 180 mil reais, Paula. Uhum. Tem noção do que é isso? É muito bom. E para comemorar, sabe o que eu fiz? Comprei uma viagem para Grécia. Era o sonho da minha mulher. Sabe quanto custou? 70 mil. Caraca. De que adiantou? Uhum. Eu não estou falando que a gente não pode usufruir do nosso trabalho, né? Que a gente não pode comemorar as coisas que a gente conquista. Mas a gente precisa entender o que eu posso comemorar agora, que vai ser duradouro. Porque provavelmente quando ele voltar, ele vai ter aí muitos anos para remoer que ele gastou aquele dinheiro num momento que a empresa dele não estava estruturada, né? Então, eu acho que esses dois são os principais. É a nossa
ideia de merecimento e as mentiras que a gente conta para si mesmo. E para a pessoa física, falando de dinheiro, né, eu acho que um dos pontos é quando a gente entende que é muito melhor receber juros do que pagar, e isso leva um tempo, e é o ser antes do ter. A gente vive, principalmente agora fazendo link com as redes sociais, a gente vive vendo uma tela. A gente não sabe o bastidor daquilo. A gente não sabe o quanto a pessoa trabalha, o quanto ela tem. E aí a gente quer viver até se ela tem mesmo, né? Ou até se ela tem mesmo. E aí a gente quer viver os melhores sonhos de todo mundo. Então eu quero ter o carro que o fulano tem, eu quero ter a casa que a ciclana tem, eu quero fazer a viagem que o outro fez. Então são 10 pessoas com sonhos diferentes, mas eu quero viver os 10. E agora? Então, e eu quero mostrar para as pessoas que eu estou bem, que eu também tenho e tudo mais. Então, essa necessidade do ter antes do ser, que acaba trazendo depressão, estresse e até suicídio, infelizmente, né? Porque a gente está ali focado no que a gente realmente não tem conhecimento para saber o que está atrás da tela, o que está acontecendo e toda a construção que foi feita para a pessoa estar desfrutando daquilo naquele momento. Mais ou menos isso. Resumindo. Boa. Kelly, eu queria algumas dicas para a pessoa melhorar a comunicação. O que você, poderia dar de dicas para uma pessoa que quer melhorar a parte de comunicação e tudo mais, quer evoluir nessa parte? Bom, comunicação, para ela começar, primeiro, é o que a gente vem falando aqui agora. Ela precisa saber onde ela quer chegar. Então, é importante, sim, ela saber em quem eu quero modelar. Porque se você não tiver um parâmetro, você não vai melhorar a sua comunicação. Que nem eu disse, tá bom do jeito que tá, por que eu vou melhorar? Então, o primeiro passo é você saber com quem você quer ficar parecido. Né? E qual é o propósito disso? Qual a finalidade disso? Que tem muita gente que trabalha muito ego, né? De você falar assim, eu quero ficar bom para ser um palestrante, mas eu falo assim, mas palestrante do quê? Pra quê? O que você vai contribuir? O que você vai vender com isso? Então, muita gente quer ser palestrante, por exemplo, e não sabe o que quer falar. Ah, não, mas eu quero contar a minha vida. Ninguém quer saber da sua vida. Ninguém quer saber da sua vida. As pessoas querem saber a sua vida, como que ela conecta com aquilo que você vende. Então, um ponto-chave aí é justamente ter direcionamento. E aí, você realmente aprofundar no assunto que você quer compartilhar e praticar. Não tem outro segredo. Só que não adianta praticar igual papagaio, né? De falar tudo. Por isso que é tão importante de você ter, sim, uma modelagem, ter um objetivo, onde você quer chegar. Qual é a mensagem que você vai traduzir? Hoje, quando eu vou levar uma mensagem, uma palestra, num treinamento, eu falo que nem sou mais eu, né? Então, eu tenho umas crenças e os valores, eu tenho uma questão espiritual indo por trás, né? Não falo muito sobre por isso, mas hoje quando eu vou trabalhar principalmente o empoderamento, que não é minha área principal de vendas e marketing, eu levo uma mensagem, eu não falo que vem de outra pessoa, mas eu levo como se fosse um propósito meu de transmitir algo para as pessoas. Então, existem duas fases quando você quer melhorar a sua comunicação. Quando você ainda está muito preso ao ego, que você quer ser reconhecido, você quer ser valorizado, você quer ser revisto, e é normal. Eu passei por isso e eu estaria sendo hipócrita falando que não. Todos passam por isso. Mas quando você transmite, quando você passa por essa fase do ego, é realmente saber por que eu estou fazendo isso. Só que inicialmente as pessoas elas acham que não, eu não tenho ego, eu estou fazendo isso aqui para ajudar os outros, será mesmo? Então assim, é desafiador as pessoas entenderem. Então é basicamente isso, é você saber o modelo mesmo, saber um objetivo, aprofundar no conhecimento, mas não é virar um obeso mental, como eu falei, já partir para ação, sabe? Eu até quero ver se eu compartilho hoje ou daqui uns dias na minha rede social, porque eu compartilho muito nas minhas palestras. Eu compartilho quando eu comecei. Então, eu mostro para as pessoas, eu falo, e eu não me considero a melhor. Tipo vídeos, coisas desse tipo, que massa. Então, eu falo que a gente não entrou no assunto aqui de arquétipos, mas o meu arquétipo é o herói. Então, assim, jornada de herói, para mim, eu sempre trago construção e tudo mais. E é muito nítido, por eu ter vivido várias fases de superação. Então, eu quero fazer as pessoas fazerem também. Enfim, é uma outra questão de outro assunto aí relacionado a marcas, né? Mas quando eu trago ali essa questão de você... como eu fui, como eu comecei, as pessoas olham e falam, poxa, e eu falo, olha, eu ainda não tô onde eu quero chegar. Eu aceito minha fase, eu reconheço, eu valorizo, eu vivo o momento, eu aprecio, eu tiro o meu time de merecimento também, né? Então eu falo assim, poxa, eu melhorei, eu olho para o passado e eu falo, melhorei isso aqui.
Mas como eu posso ficar melhor? Como eu posso ficar melhor? Porque o meu objetivo, ele tá bem claro, bem definido lá na frente. Então, Legal. não tem como você melhorar se você não tiver o objetivo. Porque senão qualquer coisa que você melhorar tá bom. Agora, quando você tem uma referência, você valoriza onde você tá. E cada passo que você vai dando, só que entrar em ação. E tá sempre buscando, né? Estudar e tá com pessoas. É aquilo que a gente acabou de falar, não tem segredo. As pessoas acham que é uma virada de chave, mas não é. Então, falo que ainda não tô onde eu quero chegar, mas a experiência que eu tenho já me trouxe muitos resultados. Então, olhar para trás, assim, você vai numa palestra ainda, você vai poder ter a oportunidade de ver um vídeo. Esse final de semana a gente vai ver sua palestra assim. E é legal registrar esses momentos, Sim. né? Pode ter certeza que daqui a alguns anos eu vou assistir o vídeo de hoje, eu vou falar assim, meu Deus, olha só, né? Podia ter falado melhor e tudo mais. É fase, você tem que aceitar onde você tá e ter um foco, assim, sabe? Show de bola. Era só daqui a alguns anos, porque eu já tô aqui pensando, meu Deus, eu falei aquilo, eu falei... Eu também aqui, tá tudo certo, né? Mas off, né? Nossa. A parte de arquétipos eu tenho muita curiosidade de aprender mais, eu preciso estudar mais sobre isso. Qual que é o conceito geral, assim, de arquétipos, né? Eu acho que são uns 9, se eu não me engano. 12, é verdade. Isso. E daí o conceito é que as pessoas geralmente se encaixam em alguns, se reconhecem em alguns deles. Aí é mais ou menos isso? E você ser intencional em se encaixar em alguns arquétipos em determinados momentos que façam sentido. Mais ou menos. Assim, ó, todos nós temos uma pitadinha, digamos assim, dos 12, né? Só que elas refletem justamente seu posicionamento, através de comportamento, através do que as pessoas têm na mente sobre determinadas características cada arquétipo tem alguma característica. Na essência, nós já somos desde criança um arquétipo predominante e outros mais usuais, 2, 3 ali, que são características. Não só pessoa, marcas. As marcas usam intencionalmente os arquétipos justamente para traduzir uma mensagem de conexão para vender. Então, o que é interessante a gente saber, primeiro de tudo, é sobre comportamento. Então, hoje, o jeito que você é, o teu comportamento, às vezes de ser mais introvertido, em relação a social, em relação às pessoas, é o teu tipo de arquétipo. E isso se deu na sua criação, na sua formação, o seu ambiente, as pessoas que você, teus pais, amigos e tudo mais. Você foi formado. E um problema comum aqui, quando a gente fala de arquétipo, é querer... incorporar um personagem. Que não faz sentido. Porque tem alguns personagens, como o herói, o governante, as pessoas acham muito legal, porque remete poder, né? Tipo, o governante abrindo aqui, é um arquétipo. Eu mesmo, quando eu comecei a estudar, eu falei, nossa, eu quero ser o governante. Mas eu não conseguia sustentar. Porque não é a minha característica. Então, quando você entende qual é a sua característica, obviamente, provavelmente, né, na verdade, você vai traduzir isso na sua marca, na sua empresa, nos seus negócios, né? Provavelmente, principalmente se você tiver 1 ou 2 empresas, você vai traduzir isso sim, né? Porque isso vai refletir no tipo de cliente, né? Vou dar um exemplo. Tem um arquétipo do rebelde, do inovador. É uma marca, geralmente são marcas que são o quê? De coisas mais de explorar, de campo, sabe? Então, ele não vai pegar um arquétipo dominante que vai trazer poder, força. Então, quando você identifica justamente quem é você na personalidade, ou a sua marca, o que ela quer traduzir, você consegue usar isso a seu favor, né? Fica a clara forma de comunicar, assim, quem você é mais ou menos, assim. Né? Isso, basicamente, é um pouco mais aprofundado, um assunto que a gente fala, as pessoas às vezes não entendem logo de começo, assim, mas quando você começa a estudar, aprofundar isso daí, você usa na sua marca. Eu uso hoje, na minha marca, eu sou o herói e o romântico, né? O romântico, por isso que eu ando assim, cheio de coisas, de feminino. Por quê? Porque é a minha marca, eu assumi isso. Então, até eu não assumir isso, eu tentava ser outra pessoa que eu não era, porque eu via as mulheres diferentes de mim, eu falava, eu preciso me vestir igual elas. E isso não me fazia legal. Não só vestir, preciso falar como elas, eu preciso me portar como elas. E isso não me trazia... Não ficava feliz, né? Tá fazendo o que eu fazia, trabalho, pessoal. Enfim, quando você entende o seu verdadeiro arquétipo, e daí, que é aquela coisa de conexão, de atrair a pessoa certa. Então, é todo um estudo por trás, quando você coloca em ação, obviamente, né? Legal. Muito show. Pessoal, indo para a fase final, queria que vocês falassem um pouco das suas redes e de como as pessoas podem aprender mais com vocês, né? Participar dos programas de vocês ou coisas desse tipo. Kelly, quer começar? Claro.
Meu canal no Instagram é Kelly Cris Oficial. Eu sempre gosto de falar Kelly e o Cris é com K os dois. Então é o nome que eu me intitulei alguns anos aí, pegou. Kelly Cris Oficial no Instagram, eu sou bem presente, nos stories, estou sempre lá. E em breve outros canais aí, mas é só spoiler daqui a um mesinho aí. Boa. Paula, quer compartilhar os seus? Então, o meu é paula.vicentini no Instagram, se você quer saber sobre gestão de negócios. E se você quer saber sobre dinheiro para sua vida pessoal, é o geral.dinheiro. Boa. Show de bola. Muito obrigado pela presença de vocês. Foi muito legal o bate-papo, aprendi bastante. Realmente agradeço. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela participação. A gente se vê no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E a gente vai se falando. Grande abraço.